Buenos dias! Bom, para dar continuidade, né, à nossa aula que foi ao vivo, essa de hoje é gravada devido ao fato de que vocês estão fazendo provas hoje, né, avaliativas, e eu desejo boa sorte para vocês, que vocês prestem bastante atenção, que leiam as questões com atenção, tá? Leiam, por favor, o que está pedindo, interprete aí o que está por trás, né, de cada uma desses enunciados aí, e dando continuidade para fechar a nossa unidade 5, né, nós vamos fazer o LA dele hoje, correção dos exercícios do LA. Então aqui no LA de vocês, página 30, nós temos um resuminho de tudo que a gente viu gramaticalmente nessa lição, que foi os graus de comparação, a superioridade, inferioridade, igualdade, que nós usamos parecido com o português, mas que, menos que, e o de igualdade, que tem uma pequena diferença que vocês precisam sempre se lembrar. Em português a gente fala tanto quanto, em espanhol a gente fala tan como, ou quando a gente não tem o adjetivo, né, o adjetivo já foi falado antes e a gente vai falar sem o adjetivo, a gente usa tanto como, mas cuidado, não coloque quanto, porque quanto se refere ao português. No espanhol a gente fala como, certo? E também nós vimos os verbos revisamos os verbos irregulares do presente e do indicativo. Então vamos lá, primeiramente na página 31, que está pedindo para fazer uma comparação, estabelecer uma comparação de igualdade, superioridade, inferioridade, com cada uma dessas fotos aqui. Vamos começar então. A primeira foto aí das casinhas, você pode fazer vários tipos de comparação. Pode fazer de igualdade, pode fazer de superioridade, pode fazer de inferioridade. Então, por exemplo, la casa 1 es más moderna que la casa 2. La casa 1 es menos antigua que la casa 2. La casa 1 es tan linda como la casa 2. Então, tá vendo? Dá pra você fazer as três comparações. A próxima aí é de dois carrinhos aí, ó. A Ferrari e o Lamborghini. Então, vocês podem falar, por exemplo, la Ferrari es tan cara como el Lamborghini. La Ferrari es más rápida que el Lamborghini. El Lamborghini es menos deportivo que a Ferrari, e assim por diante, né? O próximo aí é de duas pessoas, né? O Sebastian e o Alberto, um mais jovem e o outro um pouco mais velho, né? Então você pode falar, Sebastian é mais joven que Alberto. Sebastian é menor que Alberto. Pode fazer um de igualdade, vamos pensar num de igualdade. Sebastian está tão feliz como Alberto. Então, tá vendo? Dá para fazer o comparativo de todos aí, de acordo com cada uma. Na página 32, nós temos dois telefones, ó. Um celular plateado e outro celular negro. Então, seria, por exemplo, el celular plateado é mais moderno que el celular negro. El celular negro é tão antigo como o celular plateado. O celular plateado é menos pesado que o celular negro e assim por diante. Então, viu? Hoje a gente conseguiu fazer todas as comparações em cada uma aí que pediu para estabelecer, certinho? Então, você utilizando mais que, o menos que, o tão, como, com os adjetivos corretos, a sua comparação fica legal, ok? O próximo aí é um texto da Mafalda, uma tirinha da Mafalda, que tá mostrando ela olhando para uma tábua de passar, cheio de roupas passadas, a casa toda arrumadinha, limpinha, né? As vasilhas todas lavadas, e aí ela encontra com a mãe dela lá na lavanderia lavando roupa. E aí ela disse assim, mamá, que te gostaria ser se vivieras? Tradução, o que você gostaria de ser se vivesse? Então, conforme a leitura do texto 1, é correto afirmar que o texto sugiere que a mamá de Mafalda
se passa o dia cuidando do hogar. Então, isso dá para ver, né? Que a mãe dela passa o dia cuidando do lar. Então, por que as outras não são verdadeiras? Vamos lá. O texto refleja a valoração de Mafalda por la dedicação doméstica de sua mamá. Bom, não está mostrando uma valorização, né? Não está mostrando uma opinião de valorização. Então, essa não é correta. Por que a 2 não é correta? O texto evidencia a satisfação feminina com as responsabilidades domésticas. Não, ela demonstra algumas das responsabilidades que a mãe da Mafalda faz, mas não evidencia todas, né? A Mafalda le gusta os trabalhos domésticos. Ela só está observando o que a mãe fez em casa. Não mostra que ela gosta de fazer esse tipo de trabalho, que ela que fez esse tipo de trabalho, né? Mafalda contribui a los cuidados de seu hogar. Não mostra Mafalda ajudando a mãe. Mostra ela olhando o que a mãe já tinha feito, né? Então ela não ajuda. Mafalda ajuda a sua mamá planchando a roupa. Não, ela está olhando as roupas passadas. Então ela não ajudou a mãe dela a passar a roupa. Por isso, essas outras questões aí não estão corretas, ok? Então vocês vão marcar somente a 8, certo? Questão número 3. Señala as proposições verdadeiras em quanto ao conteúdo do texto. A única verdadeira é el enunciado de Mafalda, mamá. ¿Qué te gustaría ser si vivieras? Refleja su rechazo a la dedicação feminina exclusivamente ao hogar. Então, realmente, a Mafalda está mostrando aí que ela é contra, né, essa dedicação exclusiva que a mulher tem pelo lar. Então, ela fala, que hora que você vai viver se você só fica arrumando a casa, fazendo só trabalhos domésticos, né? Então, por isso essa daí é correta. Vamos ver porque as outras não são. La ausência del diálogo e outros recursos textuais comprometem a compreensão de la tira. Não, dá para você entender o que está acontecendo, mesmo não tendo um texto, né? Tendo uma falinha só na última vinheta. Dá para você entender as outras sem o texto. El mensaje transmitido por la tira tiene exclusiva relación con su contexto geográfico, Argentina en este caso. Não fala de contexto geográfico aqui, não fala de nada relacionado à geografia, então não. Para Mafalda, sua mamá sofre grave enfermidade, também não mostra nenhum tipo de doença, né, vivido pela mãe. A Mafalda lhe parece mala ideia do matrimônio. Ela não fala, não tem relação com o matrimônio, ela fala do trabalho doméstico, né, que não está ligado aí ao matrimônio. Então, por isso, somente a 4, né, está correta, as demais não. Vamos para a questão 4, na página 33. Señala as proposições cujos verbos se relacionam com as atividades domésticas desempenhadas por la mamá de Mafalda em la tira. Bom, então aqui nós vamos ver, ela estava passando roupa. Então, se ela estava passando roupa, em espanhol é planchar. Ela estava arrumando a casa, então é arreglar, né, arrumar, limpiar. Ela estava lavando os pratos, então é lavar, arreglar, limpiar também. E lavando as roupas, que seria também lavar, né, limpiar também, não tem problema. Então, a única questão que tem os verbos todos relacionados ao que ela estava fazendo é a 1, tá? Limpiar, planchar, lavar. Porque na 2 tem varrear, não mostra ela varrendo. Na 4 também tem varrear e quitar, que não mostra ela fazendo. Na 8 tem afeitar-se, que é se arrumar, né? Então não tem isso também. Na 6 tem cocer, que é cozinhar, mostra as vasilhas lavadas, mas não mostra ela cozinhando. Então não tem relação. E a 32 que tem o colgar, que é ligar, né? Fazer uma ligação, que também não tem aí nas figuras. Por isso essas não estão corretas, ok? Bom, no exercício número 5 nós temos um texto. Año acadêmico en el extranjero, una experiencia enriquecedora. La movilidad académica se va convertida en una eficaz herramienta para la formación de mejores profesionales, con mayor capacidad para enfrentar los retos y entender los cambios que se presentan en el mundo actual. Cada año miles y miles de jóvenes
en todo el mundo hacen sus maletas y cambian las aulas de sus colegios y universidades por otras en distintos países con el fin de aprender idiomas y de poder vivir una experiencia educativa y personal que les va a aportar un sinfín de beneficios. Ascenden a métodos educativos prácticos y modificadores. Hablan, escriben y piensan en una segunda lengua de forma natural. Aprenden a tomar decisiones y refuerzan la confianza de sí mismos. Conocen otras culturas y costumbres y ganan el nivel de tolerancia y sociabilidad hacia cuantos les rodean. Y todo ello al ritmo de vida de cualquier joven de su edad. Estudian, hacen nuevos amigos, salen de excursión, practican deportes y forman parte de un grupo cultural. La inmersión en otras culturas contribuye a formar personas más preparadas, flexibles y abiertas y con mayor éxito en el terreno laboral. No hay que olvidar que en el contexto socioeconómico actual, las empresas están promoviendo la movilidad y muchas de ellas son multinacionales, por eso valoran tanto estas cualidades. Por otra parte, la gran mayoría de las ofertas de trabajo y de promoción en el empleo exige como requisito mínimo el dominio absoluto de una lengua extranjera y los profesionales que hablan vários idiomas são muito mais valorados. Bom, então aqui está falando, né, sobre a importância de você estudar uma língua estrangeira, de você ter uma língua estrangeira, não só para o trabalho, mas para os estudos também. Quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, você precisa de uma língua estrangeira, porque alguns materiais você só encontra em determinada língua. Então tem muito disso. Eu, por exemplo, quando fazia mestrado, não tinha só livros em português, tinha livros em francês, tinha livros em inglês, tinha livros em espanhol. Então a gente tinha que conseguir ler aqueles livros e fazer um resumo, uma resenha e entregar para o professor, mostrando que a gente tinha entendido o que estava escrito lá. Então exige muito, não só o trabalho, mas os estudos também exigem muito disso. E é isso que está falando aí, né? Las palabras que rellenan correctamente los huecos de las líneas 15 y 17 son respectivamente. Bom, no texto, na linha 15 e na linha 17, está faltando 3 palavras. E aí vocês tinham que marcar qual seria a opção que tem as 3 palavras que completam corretamente. Se vocês prestaram atenção na leitura do texto, eu já falei essas palavras, né? Que são por, gran e mucho. Então fica, por outra parte, la gran mayoría de las ofertas de trabajo y de promoción en el empleo exige por el requisito mínimo el dominio absoluto de una lengua extranjera y los profesionales que hablan varios idiomas son mucho más valorados. Então, por isso, a questão aqui seria a letra E. Na número 6, está pedindo para sinônimos das palavras retos, que estão na linha 2, e maletas, que estão na linha 4. No caso, aí seria a letra D, desafios e valijas, porque esses retos aí não é uma linha reta, não é o reto, não é isso. Seriam exatamente isso, desafios, né? Obstáculos que as pessoas vão ter. E valijas, né, que seria em português maletas, que pode ser um sinônimo, né, da palavra maleja também. Que a gente fala valisa, né, em português também pode ser. Então tem esses dois aí, essas duas palavras que são sinônimos de reto e maletas, certo? Entonces este es el fin del LA. Nós corrigimos todos os exercícios do LA, né? E essa é a unidade 5, a unidade da prova de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido os graus de comparativo, né? E o presente do indicativo, que é pedido aí. No R1 de vocês, que é essa postilinha que vem à parte, né? Nós temos alguns exercícios lá que falam sobre o presente do indicativo, que é bom vocês fazerem, né? Para poder estudar, né? E tal. Então, nós temos lá na página 12, viu? Essa página aqui, ó, página 12,
Nós temos um resumão aí de alguns verbos, né? E aqui nós temos os exercícios. Vamos fazer eles agora, ok? O primeiro exercício aí, nós já fizemos, né? Ele é um exercício repetido. Ele já estava lá no LA de vocês. É o mesmo exercício, que é para vocês colocarem aí o que a Mafalda tá falando para a mãe aí, né? O que se relaciona, que seria a questão 8, é uma questão da UFSC, né? Que é a Universidade Federal de Santa Catarina. El texto sugiere que mamãe de Mafalda se passa o dia cuidando do hogar. Então essa seria a resposta correta, né? Temos um texto no número 2 da UEAM. Quantos anos vivem as mascotas? Então vamos lá. Algunas envejecen rápido, pero otras pueden tener una larga vida. La mayoría de los animales envejecen más rápido que nosotros. Otros pueden llegar a tener una larga existencia. Por eso, antes de comprar o adoptar, es importante saber cuántos años puede llegar a vivir. En algunos casos tendremos la responsabilidad de compartir con ellos el resto de nuestra vida. También hay que saber que los animales de edad avanzada sufren los mismos males que nosotros, como los artritis o la pérdida de visión. Por eso debemos llevarlos al veterinario ante cualquier síntoma de enfermedad. Perros. Varía mucho según la raza. Por lo general, los pequeños viven más tiempo que los grandes. Dentro de los grandes, los más pesados viven menos que los más atléticos. Por ejemplo, la longevidad promedio del gran danés es de 6 a 8 años, mientras que de un Yorkshire Terrier es de 12 a 14 años. Los gatos. Su vejez es un periodo largo que va de los 10 hasta los 18 años y pueden aparecer numerosos problemas y enfermedades. Además, la obesidad le puede provocar la muerte. Algunos pueden llegar a vivir 22 anos. Então aí tá falando sobre, né, o tempo de vida dos animais domésticos, né, dos nossos mascotes. Tá falando principalmente dos cachorros e dos gatos. Essa semana entrou no Guinness, né, o gato mais velho do mundo, o que viveu mais. Ele viveu 32 anos. Pensa, 32 anos para um gato, que a média é de 18 a 22 anos, né, dependendo da saúde dele. Então, isso mostra que ele era muito bem cuidado, né? Então, aqui no exercício número 1, tá pedindo para você completar o texto com o verbo correto. Lá onde ele precisa ser completo, tá assim. Por isso, antes de comprar ou adoptar, importante saber quantos anos. Bom, importante saber é uma informação que sempre requer a terceira pessoa do singular. E a única opção que está na terceira pessoa do singular é a letra B. Es importante. Porque a letra A está na primeira pessoa do singular, a letra C está na segunda pessoa do singular, a letra D está na segunda pessoa do plural e a letra E está na terceira pessoa do plural. Então, a única que está na terceira pessoa do singular e que completa corretamente a frase é a letra B, certo? Na 3, tendo a frase "Me gusta mucho esta generación de escritores argentinos", como exemplo, assinale qual verbo não segue a mesma regra de conjugação do gustar. Então, o encantar, o gustar, qual que é a diferença do gustar? O gustar é um verbo pronominal. Então, você tem duas formas só do verbo gustar mesmo, que é o singular e o plural, gusta e gustan, e você diferencia as pessoas pelos pronomes. Me gusta, te gusta, le gusta. Singular, né? Nos gusta, os gusta, les gusta. Plural. Então, o que vai mudar aí, o que vai mostrar qual é a pessoa são os pronomes. E o verbo mesmo vai ficar ou no singular ou no plural, dependendo do que tiver na frente. Os mesmos verbos que acontece isso com eles, ou seja, que precisa de um pronome para você conjugar ele, é o verbo encantar, apetecer, doler e agradar.
Então, o único aí que não tem pronome na sua conjugação é o verbo a ser. Então, a resposta certa seria a letra D de dado. Ok? Dúvidas aí, pessoal? E espero que não. Bom, o próximo exercício aí também é uma tirinha da Mafalda, né? Essa tirinha aí da Mafalda. Olha só. Tá dizendo assim, ó. ¿Por qué demonios los adultos se la pasan haciendo y diciendo cosas que uno no entiende? Es muy sencillo, Susanita. Cuando llegas al cine y resulta que ya están dando la película, ¿la entendés? No. Bueno, con los adultos ocurre lo mismo. ¿Cómo vamos a entenderlos? Sí, cuando nosotros llegamos, ellos já estavam todos empezados. Então, olha só, ela fala assim que ela não entende, né, o que os adultos falam. Ela não consegue entender o que eles falam. E aí a Mafalda pega e fala pra ela, né, ué, mas quando você chega num cinema e o filme já tem, ó, o tempo que começou, você vai entender o filme? Não. Então ela quer dizer o quê? Que eles só vão conseguir entender os adultos quando elas forem adultas. Porque aí elas vão estar no mesmo nível deles, vão ter passado por tudo que eles passaram e vão entender o que eles falam. Então, por enquanto, elas ainda não estão aptas a entender. Muito inteligente. Según la tira de Quino, Mafalda le explica metafóricamente, Susanita, los motivos por los cuales no se logra compreender los mayores. Sim, ela usa o cinema, né, para explicar. Então, ela explica, assim, de forma metafórica. ¿Hay un conflicto de generaciones en que los adultos menosprecian el grado de comprensión de los niños? Não, não mostra que os adultos menosprezam, né, o grau de compreensão das crianças. Pelo contrário, né? A Mafalda ainda coloca que ela não entende o que os adultos falam porque ela não está no mesmo nível. Então ela entende essa parte. Então não tem esse menosprezo aí não. Então a 2 não está correta. La incomprensión de los niños hacia los adultos ocurre por tratarse de dos generaciones distintas? Sim, então a incompreensão, ela não compreender o que os adultos falam, quer dizer que eles estão em gerações diferentes. Né? Os adultos estão numa geração e elas estão em outra geração, por isso não tem a compreensão. Então a 3 está correta. Susanita no logra entender que está escrito en el periódico, aunque el lenguaje esté adaptado para su grado de edad. Não, porque na verdade ela não fala da linguagem, ela fala da geração, ela fala dos adultos em geral. Então essa aí também não está correta. No caso, então, a única que se adequa, né, às que estão corretas é a letra D de dado, que somente a 1 e a 3 estão corretas aí. Sobre a forma de tratamento utilizada por los personajes en la tira de Quino, es correcto afirmar que, por tratar-se de conversação entre amigas, o lenguaje utilizado é informal. Então, sim, né, a gente sempre que a gente vai colocar aqui que é uma conversa entre amigos, a linguagem sempre vai ser informal. Dulces requiem, aunque él me quitare la vida, en él confiare. Né? É um texto aí que a gente vai responder 3 questões. Mi nombre es Otto Dietrich zur Linde. Uno de mis antepasados, Christoph zur Linde, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Sondorf. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkel, fue asesinado en la foresta de Marchernor por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich zur Linde, mi padre, se distinguió en el sitio de Manur en 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. En cuanto a mí seré fusilado por torturador y asesino, el tribunal ha procedido con rectitud. Desde el principio yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión de las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, y a que de algún modo son ellos,
Durante el juicio, que afortunadamente duró poco, lo hablé. Justificarme entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía. Ahora las cosas han cambiado. En esta noche que precede a mi ejecución, puedo hablar sin temor. No pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos, ahora serán muy en breves triviales. Mañana moriré, pero soy um símbolo de las generações del porvenir. Então aqui está mostrando uma fala, né, de uma pessoa que está para ser executada, né? E aí ele fala dos antepassados dele, né, e tal, e como ele está se sentindo naquele momento. Analice as seguintes proporções do texto e señala a suma de las correctas. Então, só a soma das corretas dá 48. Então, vamos ver aí quais são as corretas. Christoph Zurlinde foi executado porque não quis defender-se frente a seus torturadores. Não diz porque ele está sendo executado, né? O motivo dele estar sendo executado. Apesar dele dizer que depois dele ser executado, ele vai ser tratado como um herói, né? Otto Dietrich Zurlinde afirma que sua família foi diezmada porque não eram pessoas honradas. Pelo contrário, ele fala que os seus antepassados eram honrados, né? Então, não. Al padre de Otto Dietrich Zurlinde não lhe gostava que seu filho se dedicara à la guerra. Não, ele não fala, né, o que o pai dele queria dele. Então, não tem essa parte aí, então não está correta. La insignia de torturador y de asesino es algo que parece perpetuar-se a la familia de los Linde a lo largo de los tiempos. Bom, não tem menção deles serem todos eles assassinos ou torturadores, né? Otto Dietrich Zurlinde sabe quando lo van a fusilar. Sim, ele fala, amanhã eu serei fuzilado, né? Otto Dietrich Zurlinde não falou durante o juízo. Sim, ele fala que durante o julgamento dele ele não disse nada, né? A favor dele ou nem contra. Então, a 16 e a 32 estão corretas, por isso soma 48 aí. Señala a suma de las proposiciones em que há menção corretas hechas por Otto Dietrich Zurlinde. Então, a soma dá 24, tá? Vamos ver como eu cheguei nessa soma aí. Es el símbolo de la aristocracia. Não fala nada a respeito de aristocracia no texto, então não. Morirá el passado mañana, segundo seu relato. Não. Morirá amanhã, né? Pelo texto, amanhã ele vai morrer, então não é depois de amanhã. Se considera culpável, por isso quiere el perdão de seus familiares. Ele se considera culpado, sim, mas não fala que ele quer perdão da família, né? Então não. Quiere ser compreendido. Sim, se ele está fazendo um relato do que aconteceu com ele e do que vai acontecer, ele quer sim ser compreendido, principalmente porque ele diz que quer ser um símbolo da sua geração. Então ele quer ser compreendido para se tornar um símbolo da sua geração. Então tá certo. Durou pouco su juízo. Também fala que sim, que o julgamento dele foi bem rápido, né? Já que ele não se defendeu. La futura história del mundo la compreenderán los que no lo sepan oír. Não tem menção sobre esse futuro aí também não. Então, solamente la 8 e la 16 estão corretas. Então, por isso soma 24. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir. Nós temos aí algumas palavras em destaque. Mañana moriré, pero soy símbolo e dele. Sobre as palavras sublinhadas na frase, podemos dizer que está correto. Moriré, verbo morir conjugado em tempo condicional. Não, moriré está conjugado no futuro, então não está correta. Del, contracción. Sim, é a contração da preposição de mais o artigo masculino el, del, que no português se refere a do. Símbolo, adjetivo. Não, substantivo. Mañana, advérbio de modo. Não, de tempo. Pero, conjunção adversativa, sí.
Está correto. Soy, verbo ser conjugado em presente de indicativo. Sim, primeira pessoa do singular. Então, 2, 16 e 32 estão corretas. Somando aí, 50. Ok? Então, aí a gente já finaliza o R1 referente aí aos verbos, né, do presente que a gente viu aí também na unidade. Eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Se tiverem, por favor, anotem aí no caderno para na próxima aula, quando a gente tiver aula ao vivo, vocês poderem me perguntar, ok? Façam a correção na apostila de vocês, deixem a apostila completa, por favor. E até a próxima aula. Hasta luego, hasta la próxima clase. Nos vemos!